Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja convosco. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias 17. Se eu bem me recordo, na semana passada nós falamos sobre a formação espiritual do cristão. Hoje eu quero continuar nesse tema. Nós falamos sobre o moralismo e a verdadeira formação espiritual, né? E hoje nós vamos continuar nessa temática. Veja só, Jeremias 17, verso 9 e verso 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti hoje as nossas próprias vidas, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração e que o Senhor revele as áreas escondidas onde precisamos da Tua transformação. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e nos conduza em uma mudança verdadeira. No nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Amém. Todos nós, irmãos, já experimentamos um conflito interno entre saber o que Deus requer de nós e não fazer, ou mesmo assim fazer o que é contrário àquilo que Ele quer. E saber fazer o bem e não fazer. Algumas vezes nós nos pegamos nesse caminho. E hoje eu quero falar basicamente por que isso acontece. Por que isso acontece? Porque apesar do nosso conhecimento, apesar de nós sabermos, como agora há pouco foi falado pelo irmão, apesar de nós sabermos as coisas, mesmo assim nós tropeçamos, né? Então, queremos orar mais, queremos ser mais pacientes, queremos evitar o pecado, mas a realidade muitas vezes é que nós acabamos tropeçando nessas coisas que nós queríamos e acabamos não cumprindo. Então a Bíblia ensina que o problema não é apenas as nossas ações, não são apenas as nossas ações, mas o problema está no coração, como nós já vimos aqui. Emoções, pensamentos, porque o pecado tocou o ser humano como um todo, nada, absolutamente nada escapou dele, de ser tocado pelo pecado. E Jeremias 17, 9 nos alerta que é enganoso o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, muitas vezes o nosso comportamento é guiado por crenças, por desejos, que nem sempre nós enxergamos claramente, nem sempre está bem desenhado ou claro na nossa mente. Então, esses desejos ocultos, muitas vezes, no coração, eles podem nos desviar do bem que nós desejamos praticar. E por isso que a mudança verdadeira, ela não pode vir de simples esforços humanos. Nós já vimos isso na aula anterior, de simples esforços humanos. Mas a mudança verdadeira, ela só pode ocorrer mediante o trabalhar do Espírito Santo no interior do homem, ou seja, pela obra de Deus no nosso interior. E aí hoje eu quero explorar como é que nós podemos nos abrir à transformação do Espírito Santo, né, permitindo então assim que Ele nos mostre o que está escondido nos nossos corações, que são enganosos, que são corruptos, e nos conduza para uma vida alinhada à vontade de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa temática é que o coração, ele é o centro das nossas ações. Na Bíblia, o coração é o centro das nossas ações. Então, qual é a definição
bíblica de coração. Porque nas Escrituras o coração não é apenas o centro das emoções, mas a própria origem de todas as nossas ações, de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas decisões, de todas as nossas ações. O coração na Bíblia é a essência do homem. É o homem interior, é quem realmente nós somos. E ele é o lugar onde a vontade, as emoções, o intelecto se encontram e interagem, por assim dizer. Abra comigo Provérbios, capítulo 4. O verso de número 23. Veja o que a palavra nos instrui. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esse versículo ele nos ensina que o coração é o ponto de partida para tudo que nós fazemos. Absolutamente tudo. Tudo o que sai da nossa vida, seja pensamentos, seja palavras, sejam ações, todas estas coisas têm sua raiz no coração. No coração. Então, se o coração não for tratado e não for transformado, não adiantará de nada. Pode ter todo esforço possível, isso nada mais em nossas vidas será realmente transformado ou vai receber uma maturação, um amadurecimento. E aí, combinado com esse texto, o texto de Jeremias 17:9, qual é o problema do coração? O problema do coração é que ele é enganoso, que ele é corrupto, como nós lemos em Jeremias 17:9. E aqui nós vemos então uma clara descrição do problema do coração humano. Ele é enganoso, ele é corrupto. Mesmo depois da nossa conversão como cristãos, ainda nós carregamos uma influência da velha natureza. Nós estamos numa espécie de briga constante dentro de nós com a velha natureza e a nova natureza, a parte de nós que continua a se inclinar para o pecado, a puxar-nos para o pecado. Então essa velha natureza, ela nos leva a acreditar em mentiras, ela nos leva a acreditar em diversas coisas e nos ilude acerca de coisas sobre nós, sobre Deus, sobre os outros, e assim vai iludindo muitas vezes a leitura que nós temos acerca do mundo, acerca de Deus, acerca de nós mesmos. Então, esses resíduos, por assim dizer, da velha natureza, geram o que a Bíblia chama de uns pacotes, uns bolsões de pecado, literalmente falando. Áreas do coração onde o pecado ainda tem espaço para crescer e florescer. Lembra de alguns estudos atrás, quando eu falei que nós temos um hábito de fragmentar as áreas da nossa vida, Então nós fragmentamos muito as nossas áreas e acabamos deixando áreas onde o pecado tem espaço para crescer e florescer. E esses bolsões, por assim dizer, esses fragmentos, eles se manifestam de várias formas, como inveja, como raiva, como medo, como a mentira, como a ansiedade, outros vícios e outras atitudes negativas. E mesmo que nós sejamos novos em Cristo ou novos convertidos, essas áreas do coração ainda precisam ser tratadas, precisam ser transformadas pela graça do Senhor, pela manifestação do Espírito Santo em nós. E por que nós pecamos mesmo querendo fazer o bem? Isso é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Por que nós pecamos mesmo querendo fazer o bem? Muitos de nós já passamos por situações onde, apesar de nós sabermos o que nós deveríamos fazer, o que é certo, nós acabamos fazendo totalmente o contrário. E isso é interessante. Já o meu filho de 5 anos, o Timothy, ele já tem essa briga, ele às vezes fala comigo sobre essa briga. Eu quero fazer o bem, mas quando eu me pego, eu já vejo me fazendo mal. Então, nós sabemos que nós precisamos ser pacientes, ser amorosos, ser alegres, cuidar bem do irmão ou da irmã, no caso do Tim, não ficar com essas intrigas, mas em momentos de provação, nós termos uma perseverança, uma resistência, mas as nossas ações refletem muitas vezes
o contrário disso. Nós temos desejos bons, nós queremos fazer algumas coisas boas, e isso acontece porque existe em nós, como eu falei no início, um conflito interno. Nós estamos em guerra não primariamente com as coisas de fora, uma guerra externa, mas é tipo uma guerra civil dentro dos nossos próprios corações, onde nós estamos guerreando. Lembra do que o apóstolo fala, né, de que a inclinação para a carne e a inclinação para o espírito, né? E a inclinação da carne, ela gera corrupção, mas a inclinação do espírito é vida. Então nós temos essa espécie de conflitos entre as nossas boas intenções, os nossos desejos pecaminosos que estão ocultos no nosso coração, e eles ficam guerreando, né, guerreando entre si. É interessante porque isso aqui é falado em Gálatas, por exemplo. Veja Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, do verso 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita. A palavra militar é guerrear. Guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são inimigos, são opostos entre si. Lembra de que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus? Então são inimigos, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, ou do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aí ele vai dar a lista, e no verso 22 também vai dizer que o fruto do Espírito também quais são. E ele termina dizendo que, no verso 24, né, os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então nós temos essa espécie desse conflito que está acontecendo dentro de nós. E esses desejos, eles não são sempre evidentes à primeira vista, e muitas vezes eles estão profundamente enraizados, que nós já estamos habituados tanto a eles que nós já agimos sem perceber, sem discernir essas coisas. Eles nos controlam de uma maneira que nós não percebemos até que a situação se revele. Estava falando que eu tenho 22 anos, né, amor, de casado, se eu me lembro bem contigo, né? E eu não conheço a Neide como deveria, e nem ela me conhece como deveria. Há situações que nós ainda não passamos, que a crise ainda não revelou, entende? Então, no momento de crise, é que nós vamos entender algumas questões do nosso coração que nós pensávamos nunca ter coragem ou pensávamos fazer isso. Já aconteceu com você acerca de outra pessoa, mas fulano, não acredito. Porque você vê a conduta dele, tanto daquele jeito, como ele fala, como essas coisas todas, mas há coisas guardadas no profundo, enraizado no coração, que algumas circunstâncias é que trarão. Entende? Então, algumas, elas ficam ali escondidas e alimentando uma ou outra parte da nossa vida, de nossas ações, de nossas palavras, dos nossos pensamentos, ficam como jogando sementes até o dia em que uma crise se revela, e então ela se revela como aquele monstro que estava escondido nas trevas. Então nos controlam de maneira que às vezes nós nem percebemos, até que determinadas situações cheguem. E o coração, ele em uma condição caída, ele tenta ou tende a querer o que é errado, o que é ruim, mesmo quando nós sabemos o que é certo. Você verifica, por exemplo, famílias são destruídas por coisas banais, amizades são destruídas por coisas banais, mesmo a pessoa sabendo que fazendo aquilo vai destruir a família dele, ou a família dela, ainda assim eles fazem. Ou mesmo sabendo que vai, tomando determinada atitude, vai destruir determinadas amizades, ou vai causar determinadas intrigas, ainda assim as pessoas prosseguem nesse tipo de coisa. Então a luta
entre essa velha natureza e a nova natureza no coração é uma realidade para todos nós, e esse conflito explica por que muitas vezes nós fracassamos, mesmo quando nós queremos fazer o bem. E deixe-me dar uma coisa mais tangível para vocês, né? Vamos pensar aqui um exemplo prático. Imagine alguém que decide ser mais paciente, que se propõe a ser mais calmo nas situações que antes causavam irritação, e porém no momento em que alguém a provoca ou distrata, desrespeita, essa pessoa então explode numa raiva. Eu me lembro que isso daqui eu vou aplicar a mim. Exemplos ruins, é sempre bom falar de mim mesmo, porque aí viu que a graça que trabalhou. Eu lembro-me que eu ainda sou impaciente, mas eu era muito mais. A graça tem trabalhado isso, a graça do Senhor. E eu me lembro que eu tenho o hábito sempre de deixar minha carteira com todas as coisas que eu preciso na minha carteira. Eu nunca tiro. Se eu tiro, eu devolvo rapidamente, porque eu sei que em um momento eu posso sair dali e rapidamente não ter como procurar e pegar a carteira, já sei que está tudo ali, coloco no bolso, vou embora. Mas antes tinha uma pessoa que tirava algumas coisas da minha carteira, e às vezes nessa correria eu pegava, quando eu estava no supermercado para pagar as coisas, cadê o que deveria pagar? Alguém tinha tirado de lá e não tinha colocado de volta. Né? Então aí eu peguei, o que eu fazia, irmãos? Irmãos, isso me fazia explodir de tal forma que eu não compreendia por que eu ficava tão irritado com isso. Mas eu ia irritado, voltando para casa, e descarregava e ficava o dia inteiro falando sobre isso. Já viu aquela pessoa chata que dia inteiro, e às vezes depois ainda tocava de novo, né? Arranhou o disco. Então explode de raiva, e uma reação imediata, foi uma explosão de sentimentos, algo que eu não havia planejado. Eu não saí de casa planejando que eu vou explodir com a minha ira. Então, o problema aqui não está apenas na reação externa. Não é apenas na reação, mas o que estava acontecendo no próprio coração. Algo que eu queria que tivesse acontecido saiu do meu controle. Esse foi o problema. Eu queria que a situação estivesse daquela forma. E a situação saiu da forma como eu queria. E o que acontece? Revela-se então os ídolos do coração. O problema foi o cartão que não estava na carteira? Qual foi o real problema? A minha vontade não foi feita, não foi obedecida, não foi seguida. E é muito fácil você maquiar isso com essa questão do outro que faz errado. Entende? Então, nesses momentos, essas crises revelam o nosso ídolo, e se nós não tivermos o discernimento para ler o que está acontecendo conosco, nós vamos cair repetidas vezes nesse mesmo erro. Repetidas vezes. O problema não está especificamente nas ações externas. Lembra do que Jesus falou? O problema do homem não é o que sai, ou, aliás, não é o que entra, mas é o que sai. Então, e o que sai, sai de onde? Provém de onde? Provém do coração. E ele coloca aqui no coração é que procede todas as coisas ruins. Então, a paciência e o autocontrole que a pessoa desejava, o que eu desejava ali, estavam sendo controlados ou descontrolados, dependendo da perspectiva, mas estavam sendo controlados por crenças e por desejos mais profundos que muitas vezes eu nem percebia.
desejos enraizados no meu coração, como o orgulho, como insegurança, ou a raiva não resolvida, ou alguma coisa assim. Então, esses desejos ocultos, eles faziam o quê? Governavam as minhas ações, governavam os meus pensamentos e governavam as minhas palavras. E aí eu ia sair ferindo pessoas, pensando coisas que continuariam me dando mais raiva ainda, alimentando esse tipo de situação. Então, me levando a agir contra a minha vontade em sã consciência, porque em sã consciência eu, como um crente, não quero agir dessa forma. Então, o que nós vemos nesse tipo de coisa é que, embora uma pessoa tenha boas intenções de agir corretamente, ela não consegue vencer os desejos profundos do coração sem a intervenção de Deus. Não tem. Várias e várias vezes eu disse, esse ano eu vou ser melhor nesse sentido. E enquanto eu lutava com as minhas próprias forças, sem a graça divina, nunca teve. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Quando é que você vai ficando com um músculo forte? Exercitando. Eu dizia para minha mãe, eu digo de vez em quando para a Neide, a minha mãe que tinha mais isso. Tem aquela irmã, aquela bendita irmã que quando está no momento ela está sem paciência, ela, ó Senhor, me dá mais graça. Já viu? Não sei se aqui acontece, eu acho que é só lá para a região lá que tem esse tipo de irmã. Me dá mais graça, Senhor. E ela tipo assim, porque se o Senhor não me der graça, eu vou para a mão, ou vou fazer alguma coisa. E então, eu dizia, olha, a senhora está pedindo graça do Senhor para ele ajudar a senhora a vencer isso aí, não é? Então se prepare para mais situações como essa. Porque como é que você vai ficar bom numa coisa? Treinando. Não é? Aí vai começar a ter circunstância onde você vai ter que treinar ou exercitar o amor. Entende? O pai sabe colocar as situações e as circunstâncias para os seus filhos. Então, se o meu problema maior com Deus, eu tenho vários problemas, que precisam ser corrigidos, mas há alguns em maior grau e outros que estão escondidos por trás desse maior. Quando esse é derrubado, aí tem um outro que se aparece. Aí derruba outro se aparece, e assim sucessivamente. Então, se um dos meus problemas é falta de confiança no Senhor, várias circunstâncias vão aparecer para fazer o que em mim? Para moldar o meu coração, para que eu seja levado a confiar no Senhor. Você lembra do que Deus falou para o povo no deserto? Deuteronômio 8, se eu não estou enganado. Eu te levei para o deserto, e no deserto eu te deixei ter fome, eu te deixei ter sede. Para quê? Para me divertir? Ele diz, para provar o que estava no teu coração, se tu guardarias ou não os mandamentos. Agora me pergunte, Deus sabia ou não? Deus já não sabe de todas as coisas, desde toda a eternidade? Então o que isso significa? Ele está mandando para ver se eu vou guardar. Isso é uma linguagem que a gente chama de antropomórfica, uma linguagem humana que Deus usa. É tipo aquela questão, Deus não se arrepende, e tal, para usar sentimentos humanos, antropopático, que é o termo teológico usado, que é emoções humanas, que é questões que, como nós entendemos. E Deus então está dizendo o quê? Eu já sei de tudo, eu vou te levar e vou colocar lá, e com tudo isso está envolvido o quê? Eu conhecer as minhas próprias misérias, porque eu é que sou auto-enganado, eu é que sou iludido acerca de mim mesmo. Então eu acho muita coisa acerca de mim e de repente uma circunstância revela que eu não sou aquilo que eu achava que era. Ou não estava tão firme numa coisa como eu achava que eu estava. Entende? E essa é uma das questões. E no meio dessa crise, Deus então trabalhar em nós.
No meio dessa crise estavam fiéis e infiéis, ou não? No deserto estavam fiéis e infiéis. No cativeiro estavam fiéis e infiéis. O problema é como nós vamos enfrentar cada crise. Essa é que é a questão. Como é que nós temos vários exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas pensando no povo de Israel no deserto. Você vai verificar algumas pessoas, como é que cada uma delas agiam mediante a crise. Poderia falar várias coisas, mas deixa aí eu lhe dar apenas um exemplo da Escritura. Pense no exemplo dos 12 espias. Os caras, a terra boa, mas é o seguinte, dá não. Eles ficaram com medo de quê? A terra é de terra de gigantes, não foi isso? Então, qual é a crise? O Senhor está dizendo, vocês têm que possuir a terra, entrem na terra, vocês têm que fazer isso. E aí eles vão lá, quando chegaram naquele momento para tentar fazer isso, eles viram, opa, tem alguma dificuldade aqui. E quando eles enfrentaram a dificuldade, houveram 2 grupos que agiram de maneiras diferentes para a mesma crise. Um diz, não dá, desiste essas coisas aí e tudo. Aí a gente vai ver isso quando faltou comida, quando faltou água. Nós veremos isso quando diversos outros tipos de coisas. E vai ter um que vai manifestar de uma forma e o outro vai manifestar de outra, numa mesma crise. Então o problema não é a crise em si, mas é o meu coração. Como é que eu vou reagir diante dessa crise? Eu vou murmurar, eu vou espernear, eu vou me jogar no chão, e aí usando aqui a metáfora de uma criança, né? Então, coisas que estão enraizadas no nosso coração, elas só vão se apresentar no momento de crise. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele abraçaria as perseguições, as tribulações, as calúnias. Por quê? Porque é aí que ele vê a fraqueza dele, mas é nessa fraqueza que acontece o quê? Se aperfeiçoa o poder de Deus, dá força. Ele também escreve que o poder de Deus está em vasos de ouro, de barro, facilmente quebrados, ou quebrável, né? Empurrou, isso aqui é de plástico, né? Ou é de barro? Plástico. Demora mais a quebrar, dependendo de como ele pode cair, né? O barro também, né? Dependendo de como ele cair, ele pode até resistir. Dependendo do baque, dependendo da pancada, é assim. Uma vez, para ilustrar isso, uma vez eu estava no fundo da casa do meu pai e há um ferro, que eu não lembro agora o nome dessa ferramenta, que tem uma ponta nela e ela é um varão, um ferro mesmo, que você bate no chão para... Não é uma alavanca não, esqueci. O intuito dela é perfurar o chão, no caso ali era um concreto que estava, e o papai tinha dado essa ferramenta para mim, para eu quebrar aquele piso que estava ali, que nós íamos fazer alguma coisa. E eu peguei aquela ferramenta e, na minha imaturidade, né, eu vou usar a força aqui. E aí peguei com toda a minha força e joguei no concreto assim. Só fez deslizar e saiu faísca. Um concreto firme. E aí bati várias vezes batendo com muita força, só fazia... Aquela ferramenta só fazia faiscar e deslizava. E até que eu cansei. Eu cansei e eu disse, rapaz, isso aqui eu não vou quebrar hoje não. Falei, agora preste atenção. Para mim não havia nenhuma trinca naquilo que eu fiz. Para mim eu não havia avançado nada naquilo que eu havia feito. Para mim aquele piso ainda estava perfeito. E aí de repente eu digo, já que eu não consegui com um monte de força, meu braço já estava cansado, eu só fiz levantar um pouquinho e soltei o ferro aqui para segurar aqui quando ele chegasse no fim. Quando eu joguei isso, que caiu, o piso inteiro desabou assim, ó, bum!
naquela mesma hora eu pensei. Às vezes nós pensamos que pequenas coisas que são lançadas, que são jogadas, elas não estão nos atingindo, elas não estão causando em nós uma trinca. Às vezes um baque forte, como eu estava fazendo. E deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando, né? Às vezes no casamento, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, e as coisas vão se acumulando, acumulando, acumulando. E aquilo vai virando uma bola de neve. Chegou um momento, quebrou o copo, não aguento mais, vou sair dessa casa. Por um copo quebrado? Entendem como é as coisas? São questões não tratadas, raivas que vão sendo acumuladas, insatisfações que vão sendo só colocadas e nunca são trabalhadas. E essas coisas elas vão aumentando, 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 virando um fardo que uma hora ou outra eu não vou mais conseguir carregar. Então, o nosso coração é o centro do que nós fazemos. E nós devemos fazer o que Provérbios nos instrui. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Fica de olho nele. Fica de olho nele. Presta atenção do porquê das tuas ações, do porquê dessas tuas palavras, porquê essas reações. O que aconteceu? Então a Bíblia nos ensina que apesar da nossa fé em Cristo, ainda há áreas no nosso coração que precisam ser transformadas. E o conflito entre os desejos bons e maus é real. E sem a ajuda do Espírito Santo, nunca nós conseguiremos vencer a nossa fraqueza por conta própria. Nunca. Então nós devemos pedir a Deus que sonde o nosso coração. Lembra do Salmo? Sonda o nosso coração e nos ajuda a vencer o pecado que ainda persiste em nós. Vamos ver o Salmo 139? Salmo 139, o verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração. Sabe por quê? Você tem que aprender uma coisa. Se a Escritura ela está dizendo algo, se a lei do Senhor está dizendo não roubarás, por exemplo, e isso vale para todos, e não há alguém bom sequer, a Escritura está dizendo que todos nós somos como ladrões. E quando ele está dizendo, sonda-me, conhece o meu coração, é porque nós somos como cegos. Não olhamos para o nosso próprio coração, nós não percebemos as nossas próprias falhas, as nossas próprias crises. Já viu que nós somos muito bons em olhar para a falha dos outros. É por isso que Jesus, no Mateus 7, ele fala, tem uma trave no olho do irmão. Deixa eu colocar assim, como se fosse um pedaço de madeira aqui assim, ó. Eu consigo enxergar o cisco que está lá no olho do outro, e eu não consigo enxergar isso que está aqui no meu olho. Essa que é a figura que ele está usando. Mas ele disse para eu não enxergar o cisco que está no outro? Não é isso que o texto está dizendo. Em seguida ele diz, faz o quê? Primeiro retira. O que vai acontecer depois que retirar? O que o texto diz? Alguém lembra? Vamos lá, no Mateus 7? Verso de número 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
Quando tu tens uma trave no teu, aí ele diz, hipócrita, ou seja, essa tua ação é hipócrita. O que tu deves fazer para sair dessa condição? Tira primeiro a trave do teu olho. Quando tu tirar, vai acontecer o quê? Tu verás claramente. Essa que é a questão. Então, se enquanto eu não tiro, o que está acontecendo comigo? Eu não estou vendo claramente. Veja como o texto é muito claro. É só a gente se debruçar nele. É uma coisa muito simples. Então, enquanto eu não tratei aqui, eu não consigo ver claramente para lá. E está aí mais uma questão que muitos conflitos conjugais seriam resolvidos se a gente se abraçasse nessa questão. Entende? Eu estou vendo do outro, eu estou vendo porque eu sou especialista nisso. Mas eu primeiro tenho que tratar o meu. Só que tem um problema. Você vai conseguir tratar o seu? Sim ou não? Hã? O meu argumento desde o início é dizendo que não. Nós não temos como tratar. É só o trabalho de Deus em mim. E quando eu olho para as minhas imperfeições, e eu vejo que eu não consigo me desvencilhar delas, isso deveria resultar em mim um olhar diferente para os erros do outro também que não consegue se desvencilhar. Entende? Mas o que acontece conosco? Acontece conosco o que aconteceu com Davi. Davi, vocês conhecem a história, estava, vamos dizer assim, permita-me, de boa lá no trono, tranquilo. 1 ano depois de ter cometido assassinato e adultério, mais ou menos, 1 ano depois. Não tinha confessado, tinha recebido punição nenhuma. Deus diz, esse daí não vai se arrepender tão cedo, vou repreender. Claro que eu estou sendo que, estou parafraseando a coisa. Ele manda o profeta Natan, que já capotou aqui. Soldado abatido. Profeta Natan chega lá e conta uma história. Vocês lembram, né, da história ou não? Historiazinha lá. E foi cabra macho, né? Natan. Que foi diante do rei e contou. O que merece esse homem, ó rei? Ele disse, para quem de repente não conhece, tinha um homem rico, tinha outro pobre. Tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, tinha outro homem pobre que tinha só uma ovelha. O homem rico foi lá, insatisfeito com o monte que ele tinha, pegou a ovelha daquele que era pobre e ainda matou ele. O que esse homem merece? Davi se levanta irado. Irado. Esse daí merece o quê? A morte. Esse homem é tu. Entende? Irado com a injustiça do outro, quando ele mesmo cometeu a mesma injustiça. Diz aí se nós não, frequentemente não estamos em condições assim. Aí, exatamente, eu ia chegar lá, não acaba com a minha retórica. Então, o que Davi faz diante disso? Aí é de novo, a crise está instalada. O que eu vou fazer diante dela? Saul passou pela mesma crise. Saul também pecou contra o Senhor. Samuel chega lá, repreende ele, e ele diz, beleza, Samuel, eu sei que eu pequei, vem e me honra diante do povo. Davi é repreendido e faz o quê? Eu pequei contra o Senhor. E caiu diante do Senhor, e talvez angustiado, tanto que teve que ter o quê? Uma palavra de perdão, não foi? Natan não falou, o Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou, para que a alma dele ficasse em paz. Porque lembra do Salmo 32? Enquanto eu calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor, a minha alegria, a minha satisfação se tornou em sequidão de estio. Vocês sabem o que é sequidão de estio, irmãos? Alguém aqui sabe? Vocês sabem o que é, só não conhecem talvez por esse nome. É aquela terra rachada que ela está sem água. Ficou tão sem água que ela fez o quê? Rachou. Entende? Sequidão de estio. Como é que foi resolvido? Confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse comigo mesmo. Rapaz, eu acho incrível isso na Escritura. Quando eu começo a ver essas coisas, a minha mente começa a puxar outros textos. Eu disse comigo mesmo. Onde você vê outro texto da Escritura que tem isso? Não lembra? O filho pródigo, caindo em si, disse, não é? Um arrependimento. Então isso quer dizer o quê? Duas passagens da Escritura que mostram quando o processo de arrependimento acontece. A primeira coisa que vem é o quê? Consciência de pecado. Eu disse comigo mesmo: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso, toda mulher piedosa poderão fazer súplicas a ti em tempo de poder encontrar-te. E até no transbordar das muitas águas, estas não atingirão. Tu és o meu alto refúgio, tu és o meu auxílio, e etc, etc. Sonda-me, ó Deus. Nós não conhecemos o nosso próprio coração. Nós somos iludidos a respeito de quem nós mesmos somos, cerca de nós mesmos. Que nós possamos permitir que Deus revele as áreas do nosso coração que ainda precisam da transformação dele, de dentro para fora, que nós possamos viver de acordo com a sua vontade. E como é que Deus transforma o coração? Há uma necessidade de transformação. Uma necessidade. Nós já vimos que o coração é o centro das emoções, das ações, dos desejos, e ele é onde se originam, então, ali as intenções que moldam as nossas ações ou o nosso comportamento. E a Bíblia deixa claro que enquanto a mudança exterior pode ser visível e temporária, o verdadeiro problema está no interior, no nosso coração. Se nós tentarmos mudar apenas as nossas ações externas, sem abandonarmos a corrupção do nosso coração, as mudanças serão só superficiais e ineficazes. Então, comportamentos podem ser corrigidos por um tempo, mas se não houver uma transformação no interior, os velhos padrões de pecado vão voltar e voltar novamente. Como Jesus nos ensina em Mateus 15:19, porque do coração saem os maus desígnios. Homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Ou seja, o problema fundamental é o que está dentro de nós, que precisa de algo mais profundo do que uma simples mudança de comportamento. E é aqui onde os livros de autoajuda não conseguem ajudar muitos, porque ele consegue moldar um comportamento externo, mas ele não consegue mudar coração. E aí tem tantas pessoas aí em livro de autoajuda, e consome todas essas coisas, muda um pouquinho, cai de novo na mesma coisa, passa um tempo, faz de novo, e assim fica tropeçando, promessas e mais promessas. Fim de ano está chegando aí, né? Dezembro já está bem aí. Começam-se de novo. Há uma necessidade de transformação. Algo que nada, absolutamente nada acerca dos nossos comportamentos que nós fizermos vai garantir essa mudança.
nós agimos assim, é diferente, nós agimos de determinada forma ou de uma maneira justa porque nós temos que viver conforme o que nós já somos. Nós somos o quê? Nova criação, nova criatura. A epístola aos Efésios é todo o tempo falando isso. Andem de acordo, andem de acordo, andem assim, andai no Espírito, andai no Espírito. Andem de acordo com Ele. Qual é o papel do Espírito Santo nisso? Deus, Ele não apenas nos chama para mudar, mas o que é mais impressionante, Ele nos dá o poder de mudar. Nos dá a capacitação por meio do Espírito Santo. A transformação verdadeira só acontece quando nós somos habitados pelo Espírito Santo. Não há como um crente habitado pelo Espírito Santo não ter mudanças na sua vida. Então, o Espírito Santo age no coração com a palavra e pela palavra. É a ferramenta do Espírito. Então, o Espírito Santo é o único capaz de adentrar nas áreas mais profundas do nosso coração, onde os desejos mais ocultos estão enraizados, onde os pensamentos mais ocultos e as crenças mais erradas habitam. E ele vai além da superfície, onde nós podemos tentar esconder ou disfarçar os nossos pecados. Às vezes, quando eu estou em oração, eu digo: Senhor, é aqui o lugar onde eu não posso disfarçar. Aqui é o lugar onde eu não posso me esconder. Eu estou diante de alguém que diz as Escrituras que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Então, quando ninguém vê, quando eu não posso dizer mais nenhuma outra palavra a não ser aquela palavra verdadeira, porque Ele sonda os corações, onde não há aparências, onde Ele descobre o que tem no meu coração. E só o Espírito Santo é capaz de, então, nos mostrar essas áreas enraizadas nos nossos corações. E Ele vai além dessa superfície, da superfície de onde as pessoas veem. O Espírito Santo, ele nos leva a confrontar as nossas próprias mentiras. Ele nos mostra a ver, ou Ele nos mostra quem nós verdadeiramente somos. Várias e várias vezes em oração, o Espírito já me guiou na verdade das minhas ações, das minhas palavras, dos meus pensamentos, de como foram hipócritas, de como foram erradas. E às vezes, irmãos, eu dou graças a Deus que eu tenho me exercitado nisso, que hoje, às vezes, eu faço uma coisa errada, em seguida o Espírito Santo parece que já dá aquele discernimento. Várias vezes, às vezes, com uma ação que eu fiz com os meus filhos ou com a minha esposa, na hora que eu viro as costas, eu tenho que voltar e me humilhar. Aí eu digo: não agi corretamente, não é assim que eu deveria agir. Me perdoa. Então, Ele nos ajuda a entender que por mais que nós tenhamos falhas e fraquezas, a graça de Deus é suficiente para nos transformar. E ela vai nos transformar. Quando nós, então, deixamos com que o Espírito atue em nós, por assim dizer, Ele começa a nos renovar de dentro para fora, mudando os nossos desejos, alinhando os nossos pensamentos, as nossas ações à vontade de Deus, porque o papel do Espírito Santo é transformar os nossos corações para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. E isso não acontece com os nossos próprios esforços. Então, a mudança no coração é sempre a obra do Espírito Santo e não é algo que nós conseguiremos sozinhos. Não é. Você pode me perguntar então, apesar disso, nós temos algo que é chamado de meios de graça. São como ferramentas, são como, permitam-me, superpoderes que Deus nos dá, por assim dizer, para nós sempre estarmos nos alimentando dessas coisas. Por meio dessas coisas, então, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, e nós temos umas práticas espirituais que nos ajudam nessa transformação.
Uma delas eu já falei, a oração sincera. A oração ela é fundamental para que você, diante de Deus, que vai agir pela palavra, com o conhecimento da palavra, Ele vai trazer o esclarecimento à sua mente, acerca das suas ações, acerca das suas palavras, acerca dos seus pensamentos. Nós precisamos orar, meditar na palavra, porque é um conjunto. Se eu só oro e esqueço da Escritura, não tem como o Espírito me guiar em toda a verdade, porque Ele age com a palavra e pela palavra. Essa é a ferramenta do Espírito. Por isso a necessidade de você estar sob uma pregação sadia das Escrituras, sempre com a palavra. Confissão e redenção. Quando Ele te der clareza dessas coisas, você precisa confessar e se render. E buscar essas mudanças. Você precisa dizer: Senhor, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso do Senhor. Transforma-me. Dependa do amor de Deus. Não se martirize, porque é uma das coisas, são dois caminhos extremos que as pessoas podem tomar. Ou elas ficam todo o tempo dizendo que o pecado afasta ela de tal forma de Deus, que aí ela mesma é quem começa a fazer isso, ela se esconde nas trevas e lá fica. Ou então ela continua achando que o amor de Deus é de tal sorte que Ele não vai estar nem aí, por assim dizer, para o que eu faço, Ele assim mesmo vai me aceitando e tudo. Então dependa do amor de Deus, que te perdoa e que te leva a uma santificação. Certo? Então, para nós concluirmos uma aplicação prática, perguntas que você pode fazer, ou que eu vou fazer, e que você pode sondar o teu próprio coração, à medida que nós vamos refletindo a transformação do nosso coração e como Deus trabalha em nós. É importante nós praticarmos algo que foi esquecido da nossa tradição reformada: o autoexame, se autoexaminar. Você sabe porque o salmista ele diz no Salmo que até de noite o meu coração me ensina? Exatamente por isso, porque ele está com a cabeça no travesseiro, pensando como foi o seu dia, como é que aplicou a palavra de Deus ao seu dia. Poucos de nós fazemos isso. Vamos para a cama já tão cansados que só apagamos. Ou então estamos tão entretidos com outra coisa hoje que estão nas nossas mãos, nos nossos bolsos, e não temos um momento em que nós vamos parar e autoexaminar, refletir. Então, quais são as áreas do seu coração onde você percebe que tem uma luta constante? Pense em áreas da sua vida em que você frequentemente falha, frequentemente tropeça. Pode ser a paciência, pode ser o autocontrole, pode ser a ansiedade. E aí eu quero colocar um adendo aqui, né? Há ansiedades e ansiedades, tá, irmãos? Há uma ansiedade que é startada por questões do próprio corpo. E por causa que o homem ele é um ser, que é um termo grego psicossomático, uma unidade de corpo e a alma, psique e soma, das duas palavras gregas que unidas elas dizem, o homem então é uma unidade psicossomática. Tudo que você é afetado no corpo, afeta a tua alma. E o que afeta a tua alma, vai afetar o teu corpo. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Entende? Exatamente por isso. Doenças que foram desencadeadas no corpo por causa da alma. Entende? Então, doenças que são desencadeadas no corpo por causa da alma, coisas na alma, elas devem ser tratadas com a palavra de Deus e não com remédios. Entende? É aqui que monta-se um espantalho da questão da psicologia. Elas devem ser tratadas não com terapias, porque as terapias elas vão fazer exatamente isso que eu acabei de falar para você. Elas vão mudar teu comportamento externo, não vão conseguir mudar o teu coração. Terapias trabalham com o quê? Com comportamentos.
Diga aí para mim o que, é que você está apoiando. É assim, 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 te coloca num padrão, te coloca numa caixa. E agora você é isso, e agora você tem isso, tem aquilo outro. Já viu que todo mundo hoje tem TDAH? Déficit de atenção. Todo mundo. Então você tem esse tipo de coisa, mas tem uma outra situação. É como eu disse, é uma via de mão dupla. Então, para que você saiba de onde está startando essa ansiedade, você precisa fazer o quê? Exames do corpo. Pode estar faltando algum hormônio. E aí, se está faltando algum hormônio, você precisa tratar com o quê? Lendo a Bíblia? Você vai fazer tratamento com reposição de hormônio. E enquanto você faz, você lê a Bíblia. Né? Que é para a sua fé não vacilar. Entende? Então você precisa fazer essa distinção. Eu comecei a ter ansiedade. Então, o que está startando isso? Isso aqui é uma coisa que está na minha alma, startando para o meu corpo, ou é o meu corpo que está levando para a minha alma? E aí eu recomendo muitíssimo, quando você começar a sentir essas coisas, vá para o aconselhamento pastoral. Vá para o aconselhamento pastoral. Então veja esse tipo de coisas, viu? Como você pode então depender mais do Espírito Santo para mudar nessas áreas? É isso que você precisa raciocinar. Essas perguntas elas podem te ajudar. Desafio para essa semana então, para você. Identifique momentos em que as suas reações não refletem o caráter de Cristo. Esteja atento nisso. Em momentos que as tuas ações não vão refletir o caráter de Cristo, e você estando atento a isso, você vai perceber onde você precisa de mais mudança, de maior mudança. Então pode ser uma reação impulsiva de raiva, pode ser um pensamento que de repente surge, desperta um medo irracional que toma conta de você. Então, quando esses momentos acontecerem, pare por um momento e em oração peça ao Espírito Santo que mostre a você o que está oculto no teu coração. O que precisa de mudança? Me guia, Senhor, me guia. Lembra do Salmo 139? E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, ajuda-me a entender por que essa reação apareceu. Ajuda-me a entender por que essas coisas. Esclarece, mostra aquilo que eu não estou enxergando, aquilo que eu não consigo ver. E o que está no meu coração que precisa entregar a Ti? Então a transformação ela começa quando nós nos rendemos à obra do Espírito Santo e nós caminhamos